Refletindo sobre o elemento água. Muy bien. Agora, na próxima sexta-feira, eu vou participar de um tipo de aquecimento para a festa dos signos do próximo sábado. E eu vou falar sobre o elemento água. Água, água! Aí estive aprofundando um pouco sobre a pesquisa da água e queria compartilhar com vocês, na verdade, pensar juntos sobre esta molécula tão especial. A primeira coisa interessantíssima é que a água ela existe como molécula já faz bilhões de anos. Desde a existência das primeiras nebulosas, que são aquelas estrelas que ficaram velhas e explodiram. E no ato da explosão, ela por fusão nuclear, elas geram átomos mais pesados, entre eles o oxigênio, e no caldo dos átomos, a afinidade do hidrogênio com o oxigênio já cria a molécula da água. Uma informação interessantíssima é que a água, a molécula da água, é a segunda molécula mais comum no universo. Só que, para ela estar no estado líquido, que é como nós usufruímos aqui na Terra, tem que existir uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Porque senão ela fica vaporizada, não? É dizer que é provável que muitos poucos lugares no nosso universo exista um planeta que tenha a condição física de poder ter água líquida. Entre os fatores, por exemplo, importantíssimo para poder ter água líquida é ter atmosfera, não? E uma atmosfera em determinadas condições, também de temperatura, pressão e composição. Quer dizer que a manifestação dessa magia da água em forma líquida tem que ser um lugar muito especial. Agora, é interessante saber, por exemplo, que de toda a Terra completa, a água é só o 2%, né, de toda a Terra. No entanto, a superfície da água em relação à superfície toda da Terra, ela é quase 70%. Então, observa, por exemplo, que aqui no Oceano Pacífico, quase tudo é água, não? Então, realmente, no relevo da Terra, a água, o Oceano Índico,
o Atlântico e o Pacífico, que é a maior superfície só com água do mar. Então, de toda a superfície da Terra, 70% é coberta por água do mar, dos oceanos, da água salgada. E é interessante. Não, primeiro vamos falar da origem da água aqui na Terra. Então, existem várias teorias. As mais fortes são que a água já surgiu junto com o sistema solar. Então, quer dizer, faz 4 bilhões de anos. Ela formava parte do caldo de moléculas na nebulosa que deu origem ao nosso sistema solar. E aí, na formação do sistema solar, logicamente, pela formação do Sol no centro, ela foi evaporando e ficando mais longe, não, do centro e sendo assimilada pelas estruturas físicas dos planetas em formação, especialmente a partir de Vênus e a Terra. Já se começaram a criar condições de temperatura e de pressão para que a água poder se incluir nas combinações químicas que iam formando a Terra. E desta forma, a água já estava formando parte da estruturação do solo da Terra, e nos processos vulcânicos ela foi indo para a superfície e formando parte da superfície. Agora, se diz também que ela veio muito através dos cometas, asteroides e os objetos do sistema solar que, bombardeando, vindo das camadas mais exteriores, em seus movimentos caóticos, gravitados pelos planetas em formação, eles caíam aqui na Terra e eram muitos, e estes objetos já mais exteriores do sistema solar têm uma porcentagem muito maior de água, em estado de gelo, como é lógico. E assim, por essa magia da formação do sistema solar, sem lugar a dúvidas, dirigido por uma inteligência maior, aqui na nossa Terra, nós conseguimos criar condições para que essa água virasse estado líquido, e na formação da atmosfera, porque é muito importante saber que desta relação sistêmica, não, da água com todas as condições dos elementos climáticos, poderíamos falar assim. Então, junto à formação da atmosfera e das evoluções da composição da nossa atmosfera, foi se criando condições ideais para a formação dos oceanos e dos mares, dos lagos, dos rios. E, sobretudo, a evolução do ciclo da água
que tem aquela magia do sol evaporando a água com energia suficiente para transformar parte da água em vapor de água. E à medida que o vapor de água vai subindo, ele vai acessando temperaturas menores à medida que você se distancia do solo, e estas temperaturas menores fazem a água se condensar em nuvens, que, levada pelo vento, imagina isso, que coisa linda, chega em determinados lugares onde a condensação aumenta e provoca a precipitação das chuvas. E assim a água dos oceanos e dos lagos, onde quer que ela se encontrar, são levadas às nuvens que, movimentadas pelo vento, levam a água a lugares onde não tem. E desta forma inteligente se molham todos os locais. É interessante observar também que no ar nós temos concentração também de vapor de água, que é a chamada umidade relativa do ar. E às vezes ela chega a concentrações muito grandes. Por exemplo, agora mesmo aqui em Cascavel estava a 70 e pouco por cento, que significa que faltavam só 30% para a água, para a concentração da água chegar na porcentagem de precipitação que são as chuvas. E nós, como seres vivos, precisamos dessa umidade também do ar. Quer dizer que esse ar que nos aconchega e que nos acolhe, ele tem que ter no ideal, uma concentração de umidade entre 50% e 60%. Para que você tenha uma referência, por exemplo, no deserto, a porcentagem é 10% no vapor de água. E aqui, nessa cidade que nós estamos, ela vai variando entre 50 e 80. Tem alguns lugares mais úmidos, onde a umidade é altíssima, por exemplo, no Belém, não sei na cidade que estão vocês aí. A água também forma parte de nossa Constituição, até ponto que 60% a 70% da massa do nosso corpo, ela é água. Isso é difícil até de imaginar isso, não? Que nós somos tão água. O que significa que, na verdade, que em toda a atmosfera, todo o subsolo, onde se tem a vida, ela é possível pela presença da água em toda essa camada superficial da Terra. Isso é importante saber, que em relação à massa total da Terra é só 2%. Observa isso, que é interessante. Quer dizer que é uma camadinha. Porque vocês sabem que a uns 70 quilômetros da superfície do solo para
para baixo nós temos lá fogo, não? Temos a lava. Isso às vezes é bom se sentir. Abaixo do teu pé, 70 quilômetros para baixo, já tem fogo. Desses 70 quilômetros que varia, lógico, ele varia de 70 quilômetros, às vezes até na profundidade dos oceanos, existe uma distância menor. Em São Luís está 85, imagina tu, é uma porcentagem já altíssima. E é interessante observar, né, Tati, quando tem uma umidade tão alta, você sente mais o calor, porque o suor que nós suamos para esfriar o corpo quando tem temperatura muito alta, ele não consegue quase sair porque a densidade de água é muito grande e assim o suor não consegue esfriar. Então, no lugares assim como o Maranhão, onde está a Tati, Belém, todos esses lugares, a temperatura é sentida mais fortemente, com mais calor, com muito mais calor. Então, é interessante outros pequenos dados que de toda essa água que nós temos na superfície da Terra, 97% é água dos oceanos. Só 2 pontos e pouco é água doce, que é a água que nós bebemos. Agora, a maior quantidade de água doce, você sabe onde que está, meu irmão, irmã? Isso é uma notícia que eu não sabia. Está nas geleiras. Uma porcentagem de 68% desse 2,5% de água. Quer dizer que esses outros 30% é a água que forma os rios, as lagoas e a água subterrânea. Então, se você for a ver em relação à quantidade de água, a água doce que nós bebemos é pouca quantidade. Agora, é interessante saber que, como a Tati está falando aí, uma das maiores concentrações de água subterrânea do mundo está aqui, no que foi chamado de aquífero Guarani, que vai lá de Minas Gerais, Goiás, passando por baixo, está aqui no sul. É uma quantidade de água que está em galerias subterrâneas e que é muito bom saber isso, que nós temos essas reservas de água. Só que temos que agora está isso em estudos, não, do perigo da contaminação destas águas, especialmente a quantidade de poços artesianos que são abertos. Não? Mas, bom, nós temos essa água lá de reserva e também temos na atualidade tecnologia para transformar até a água salgada em água doce e por aí vai. Agora, outros dados interessantes da água é que a estrutura molecular da água ela é muito especial.
ela, ao mesmo tempo que tem uma valência muito forte, que provoca a união do átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio, a estrutura geométrica da molécula, ela faz que a molécula da água ela seja polarizada e reativa. Então, ela tem uma polarização que cria a possibilidade das cargas negativas e positivas polarizadas provoquem reações químicas que provocam a possibilidade da água ser invadida por outros átomos e moléculas, que é como nós vemos que a água é o maior solvente que você pode dissolver nela quase tudo, né? São poucas coisas que não conseguem entrar na água. E o interessante é que estas alianças, ao mesmo tempo, não são suficientemente fortes como para que a água perca a sua natureza. É como que se fica namorando, sem chegar ao ponto X de se misturar. E ao mesmo tempo, quando ela se evapora em alguma determinada temperatura, que cada molécula e cada substância tem o seu ponto de ebulição, ela consegue se separar novamente e se reencontrar, assim como a água do mar, que como vocês sabem, tem toda uma quantidade, todo um caldo de químico, depois ele vira água novamente nas nuvens e é devolvida para nós como água doce, a chamada água doce. Doce do carinho, não? Mais que doce, poderíamos falar água carinhosa, não? Porque ela não é doce, ela é sem sabor, não? Na sua pureza. E este elemento água, ele é simbolicamente relacionado às nossas emoções. Nós, seres espirituais encarnados aqui na Terra, temos 4 canais fundamentais para experimentar a vida. Os elementos são como os portões, os canais que nos permitem nos materializar aqui na Terra, no mundo físico. E a água representa as nossas emoções. O elemento terra, nosso corpo, nossa estrutura. Elemento ar, o plano mental. E o fogo, a energia. Tem pessoas que falam do 4º elemento, que é o éter, não? Que seria o espírito. Aí, esse elemento água, que está tão associado à manifestação de nossos corpos e da nossa experiência aqui do mundo físico. E isso é muito importante entender, porque, por exemplo, eu estava falando de extraterrestres e tal, as condições físicas deles
é muito difícil que sejam similares à nossas condições físicas aqui. Dessa maneira, os corpos deles devem ser corpos de outras qualidades. Mas, por exemplo, um corpo como o nosso, aqui, ele evidentemente que ele está super adaptado e constituído pelas condições climáticas e físicas desse mundo terra onde nós estamos, não? Com essas características, estamos falando, por exemplo, nossos corpos são 70% composição de água. Então, esses extraterrestres, esses caras de outras experiências, evidentemente, as estruturas físicas dele devem ser de outra maneira, ou de repente eles podem construir corpos, mas imagina tu, com essa inteligência tão especial que nossos corpos têm, não sei como é que seria possível isso. Mas essa predominância da água também faz de nós, simbolicamente, sermos seres onde temos como predominância as nossas emoções. Uma das qualidades mais distintivas de nós como seres humanoides é que somos seres amorosos, somos seres emocionais, somos seres que temos muita sensibilidade, que sentimos dor. O que explica, segundo os mapas astrais de cada um de nós, como às vezes essas emoções nos levam ao êxtase, nos levam à felicidade total que só nós humanos podemos viver, e às vezes nos levam a um mangue, a um sofrimento infinito que só nós seres humanos podemos sentir. Muitas vezes, quando você estuda os mecanismos através dos quais a inteligência criou para a evolução da vida aqui na Terra, por exemplo, esse mecanismo de que para poder se manter os seres vivos aqui na Terra, um tem que comer o outro, né? Essa é a maneira em que nós nos mantemos fisicamente aqui, trocando nossos átomos, comendo energia. É fantástico isso, né? Porque a energia está onde? Está nas estruturas moleculares que na verdade elas são construídas nas plantas. Porque os seres maravilhosos que são as plantas, nossos anjos, eles pegam a energia do sol e constroem estruturas moleculares, orgânicas, que depois, quando nós comemos elas, diretamente ou através dos animais que nós comemos, essas estruturas moleculares, nós temos mecanismos que fazem isso e criam a energia de tudo o que acontece no nosso corpo. Então, nós, no nosso corpo, temos a água, temos as estruturas e temos a energia do sol que vem através das plantas e dos animais que nós comemos. Mas o foco da reflexão, desta última reflexão, é que para nós humanos
no jeito de evolução que nós estamos atingindo, é muito difícil aceitar essa crueldade da natureza. Por exemplo, você vê um beija-flor lindo como ele é, de um ponto de vista estético e maravilhoso, comendo um inseto. Um leão comendo um veado. Nós comendo galinhas e coisas. É muito cruel. Não é difícil aceitar essa condição da vida, da natureza. Isto é, sem lugar a dúvidas, uma informação que o projeto maior já deve estar assimilando, e eu sinto que tem muitos irmãos nossos aqui na Terra encarnados que são uma espécie de espiões para ver como os humanos já estamos vivendo a dinâmica da natureza e já está sendo informado por plano maior que nós, como seres amorosos, como seres sensíveis, estamos sendo muito machucados em relação a essa condição de sobrevivência. E no plano sutil, nós também somos muito machucados, por exemplo, quando somos abandonados, quando somos traídos, quando somos abusados. E o interessante é que esses mistérios da dinâmica do relacionamento entre nós nos levam a encruzilhadas onde nós nos machucamos uns aos outros por determinadas loucuras que nós temos sempre submetida a determinados mecanismos psicológicos que formam a nossa estrutura emocional. E assim, a vida se estrutura de uma maneira onde é muito difícil nós escaparmos do sofrimento e da dor. Porque até quando nós nos transformamos em artistas e mestres de nós mesmos e administramos nossos relacionamentos com sabedoria e virtudes, acontecem, por exemplo, as fatalidades, as mortes, as enfermidades, que pegam e é muito importante e, portanto, nós estudamos as emoções, os sentimentos, os estados de ânimo e aprendemos a identificar como elas funcionam. A astrologia nos diz que nós temos 3 canais fundamentais de vivermos as emoções. Um canal é o signo de Caranguejo, que é o signo das emoções no plano pessoal. Eu adorei. Adorei essa dancinha do Siri.
O sino de caranguejo, caranguejo, siri, escaravelho, que é o portal das almas, que é o sino que nos permite vivermos as emoções nesse mistério que é a família. E nós vivemos o amor de pai, de mãe, de filho, de irmãos, que é um amor sobrenatural, para poder vencer as nossas loucuras, as nossas feridas, acumuladas durante tantas vidas da nossa alma. O sino de caranguejo nos abençoa também com a memória. A memória. E assim nós podemos nos apropriar daquilo que nós experimentamos na nossa história, a história da nossa vida e até de vidas passadas, da alma. O sino de caranguejo nos permite, então, identificarmos toda uma linha de experiências e conhecimento que vem através do sangue, que é o jeito através do qual nós nascemos aqui na Terra, através de dois adultos nos transmitindo não só o corpo físico e a vida, mas também toda a experiência acumulada na vida deles de seus antepassados. Então isso é tipo um pedágio que nós temos que pagar aqui na Terra, espíritos, que nós incorporamos a experiência dos seres humanos através dos quais nós encarnamos aqui na Terra. Então o sino de caranguejo tem todos estes mistérios que nos ligam não só a famílias, mas também nos ligam à região que nós nascemos, à cidade, ao país e ao planeta. Aí, o signo de Escorpião é o canal que nos permite compartilhar a nossa água com a água de outro espírito encarnado, de outro ser. Entendeu? Caranguejo é individual. E a minha ancestralidade. E como eu experimento as águas no meu interior. Escorpião são os rios que rolam entre nós, especialmente quando nós nos misturamos nas diversas formas da intimidade e entre elas o sexo, nexo, complexo. Por isso, Escorpião, ele tem no plano comportamental, essa tendência a escolher muito bem com quem é que vai ter esse canal
de experiências. E por isso ele é estratégico, por isso ele fala na hora certa e tudo isso. Ou, por outro lado, quando ainda é cabaço, vive cheio de paranoias, de medos, de se relacionar. E quando faz, fica perdido nas projeções. Por isso também que ele é regido por Marte, porque tem que ter coragem, tem que ter força para poder sair do 1 e entrar no 2, com tudo o que ele representa. E agora, recentemente, ele ganhou a regência de Plutão. Lúcifer, Dionísio, Shiva, que já traz a força do inconsciente que a todos une. E assim, através do outro, nós chegamos no todo, que é a natureza do signo de Peixes. Então, através do canal do signo de Peixes, nós entramos no oceano das emoções e vivemos a água, a entidade, a deusa, onde as ondinas cantam e nos lembram que estão aí para nos proteger e nos guardar. E é por isso que o signo de Peixes, ele representa o amor universal. O signo de Escorpião, o amor ao outro, um amor onde nós recebemos outro espírito encarnado que observa. Não é bom que seja da própria família. Então, o Escorpião, ele une uma pirâmide de ancestralidade com outra diferente. Não se aconselha em quase nenhuma cultura a união de casamento entre pessoas da mesma família. Por isso tem a sua sabedoria. Combinação de genes tem uma sabedoria de aumentar a possibilidade de unir forças. Caranguejo, Escorpião, Peixes. Cada um de nós tem à sua disposição os 12 signos. Os 12 signos são os portais através dos quais todos nós nascemos. Assim, você tem caranguejo, você tem escorpião e você tem peixes. Como eu sei a força com que cada um desses signos se dá em mim? Através dos planetas que no dia e hora do meu nascimento estavam potencializando o signo de caranguejo, escorpião e peixes. Por exemplo, eu sou virgem, porque meu sol, quando eu nasci, estava em virgem, ascendente Capricórnio, lua em Áries, terra, fogo. E isso é uma parte importante da minha personalidade, sem lugar a dúvidas. São os 3 pilares da personalidade. No entanto, é claro
que na minha natureza as águas são transbordantes. Por quê? Porque eu tenho Marte em Peixes, Vênus em Caranguejo e Saturno em Escorpião. Eu tenho as 3 águas potencializadas. É muito importante você conhecer o seu mapa natal, porque o teu mapa natal ele vai te falar quais são as tuas riquezas celestiais. Observa muito bem, riquezas celestiais, porque ela tem a ver com o posicionamento dos planetas nos signos. Este é o fenômeno natural mais fascinante que existe, que você tem conhecimento de tuas riquezas celestiais a partir do conhecimento do teu mapa natal. É muito importante conhecer o seu mapa natal. Muito importante. Quando você faz uma consulta de astrologia, não é só você saber o que é você conhecer onde que está cada planeta e o que isso significa. Especialmente o signo de água. Os planetas que você tem no signo de água e os aspectos que estes planetas no signo de água fazem com os outros planetas. Porque, por exemplo, você ter uma lua em Caranguejo, imagina tu, a tua emoção, as tuas necessidades ligadas no signo de Caranguejo. O signo de Caranguejo, a lua em Caranguejo é muitas vezes mais forte que o sol em Caranguejo. Porque o sol em Caranguejo é a consciência no signo, entrando nas águas. É o sol, o Marte, o Mercúrio. Ferramentas para lidarem com as emoções. Já você tem a lua, que é a senhora do signo de Caranguejo, ela vai prevalecer nos seus elementos inconscientes, encantados, mágicos, irracionais, que é outra inteligência. Vênus, eu adoro, sem lugar a dúvidas, Vênus em Caranguejo é aquele que tem como riqueza celestial o dom da harmonia, do equilíbrio nas emoções. Agora, você tem, por exemplo, uma Vênus em Caranguejo, só que ela pode estar em quadratura com uma lua em Áries ou uma lua em Libra. E aí você tem dentro de você uma tensão, uma esquizofrenia entre aquilo que você gosta e valoriza, Vênus, e as tuas necessidades, a Lua. Imagina tu uma Lua em Áries, por exemplo. E é este conhecimento dos aspectos e das casas que te vai poder fazer entender a tua loucura.
Por exemplo, imagina tu você ter uma Vênus em peixes na casa 8. Que desafio. Por quê? Porque peixes é o amor universal. Vênus, aquele que leva a harmonia no amor universal. Então, a Vênus em peixe é tipo um golfinho. Que por onde passa é o anjinho do oceano. Agora, na casa 8, que é a casa que corresponde a Escorpião, a experiência do outro, quando você tem esta riqueza especial, esta riqueza celestial da tua Vênus em peixes, você está chamada a sentir a imensidão do amor que te une ao outro. E só uma pessoa com Vênus em peixe na casa 8 é que pode sentir esse amor infinito, que pode parecer uma loucura. E por muito que ela tente para falar isso, ninguém vai entender, a não ser aqueles que têm Vênus em peixes na casa 8. Então, imagina tu que você, com essa Vênus em peixe na casa 8, agora você esteja vivendo o trânsito de Saturno. Te convocando a você ter uma maturidade, uma visão de realidade, de possibilidades, de planejamento, de discernimento e de responsabilidade. Chegou a hora de eu olhar para meu coração e decidir com responsabilidade o que realmente eu estou valorizando, o que realmente eu quero, o que realmente eu estou sentindo. E ao mesmo tempo, a generosidade e o medo de não machucar aqueles todos com os quais uma Vênus em peixe na casa 8 sempre está ligada. Imagina tu também a falta que põe sentir a pessoa com a qual essa Vênus está ligada e que de repente tem que desligar. Porque, se você vai ver uma Vênus em peixe na casa 8, é uma deusa encarnada amando. Nós vamos sentir falta dela. Agora, você vai falar assim como pessoa, eu não sabia que... Eu sabia que essa minha Vênus era tão chique, não? Era tão especial. Eu vou ter que aprender a lidar com essa riqueza celestial. E essa riqueza celestial me vai ter que dar muita coragem
para eu poder amar sem fim e poder fluir e poder continuar sem me apegar e sem deixar que ninguém me aprisione e me pegue. E como Jesus, na presença, onde todo mundo ama, e depois ele querer ir e a pessoa não querer seguir ele. Né? Esse é um dos grandes desafios que nós vivemos. E nesse momento de consciência que estamos, a maioria de nós, onde é fundamental evoluir rápido. Porque é como que quando você encontra um ser humano, um animal, uma planta, você não pode amar totalmente, porque senão esse ser humano, animal e planta não vai querer te soltar. Eu me lembro que nos anos 60, nos anos 70, que tinha aquela história do amor livre e tal. Uma das coisas que para mim, que eu sou Marte em Peixes e Vênus Caranguejo, Saturno em Escorpião, mais difícil era como quando tinha uma relação íntima que tocava os corações, e você fala, nossa, é um irmão, é uma irmã do coração. Ah, que delícia! E agora? Vem, vamos, mas aí era, como faço com tantos amores juntos? E esse estado de consciência nosso, onde todo mundo, quando vê um amor, quer levar para casa e fechar ele, e que mais ninguém veja isso. Então, aquilo que a sua natureza é receptiva, pela incapacidade que nós temos do amor universal, na sua plenitude, vira paranoia, vira martírio, vira dúvidas, vira insegurança. Então, sem lugar a dúvidas, a única alternativa é firmar nas virtudes e nunca querer agarrar, querer levar para casa. Agora você me vai falar aí como é possível uma relação. Ela é possível se o destino, se o fluxo natural e cósmico levam a essas duas pessoas ou mais pessoas a terem um cotidiano comum. E é por isso que muitos pensam que isso é só possível, então, quando a união não é provocada pela paixão, nem pelo tesão. Ela é provocada pela missão cósmica desses seres. Em vídeo anterior, nós estávamos falando
como os relacionamentos estão mudando nessa época da transição planetária. E só faz uns 5 anos para trás, falo 5 porque, na verdade, 3, a partir de 2021, 2022, com a Covid, com o isolamento e a interioridade, quando nós aprendemos a ficar sozinhos, uma grande quantidade de milhões de pessoas. E estas coisas são importantes porque quando são muitas pessoas, isso forma parte do inconsciente coletivo e a vibrar como uma experiência assimilada pelo gênero humano. Nós agora não buscamos mais os nossos parceiros para sobreviver, desconhecendo o que nós sentimos, o que nós gostamos e do que nós nos ligamos. Não é mais uma necessidade de sobrevivência e de cuidado mútuo, mas é sobretudo uma constatação de que essa pessoa está a teu lado porque não é que eu queira que ela esteja no meu lado, é que aquilo que eu faço tem a ver com o que ela está fazendo. É o fluxo da vida que nos une. E é o fluxo da vida também que nos separa. E desta forma, quando você está no teu fluxo, resultado da interiorização e do autoconhecimento, você não tem jeito de carregar a quem não está no fluxo. E ainda você querendo, que é o que acontece, que você não tem tempo. Porque você está completamente ligado na rede. Nós temos que saber que nós deixamos já de ser seres individuais, isolados. Agora nós somos homoconexos. E esse homoconexos implica ritmos e fluxos que transcendem nossas vontades pessoais. E quando nós vamos ver, já estamos enrolados com umas pessoas e com outras, e com outras, e com outras. E quando você vai ver, você na rede só fala com uma e com outra, e você vai vendo que você não escolheu. É o teu destino que escolhe. E quando o destino escolhe, você só tem que cuidar. E celebrar. Agora, como você consegue ter esse despojamento? Aí é onde que está o desafio para cada um de nós. E está o mistério das separações que aparentemente estão acontecendo. E é por isso que quando você vê que os destinos separam as pessoas, você não tem que ir para você se separar, buscar motivo. Eu me estou separando de fulano porque eu não gosto mais dele, porque ele tem esse defeito, tem o outro. Você se está separando porque o destino está querendo. Você não tem que denegrir o teu irmão. Ao contrário, fala obrigado por termos estado todo esse tempo juntos. Não tem nada mais perverso que quando você sai de uma relação tendo que xingar a pessoa com que você estava relacionada. Aí eu não quero mais ele por isso, por outro.
Porque que é o que acontece? Quando você está cabaço e você não está percebendo com a inteligência que rege a sutileza da vida, você recebe um toque que é para te separar, mas você não consegue, porque você é cabeça dura, porque você quer a pessoa essa, porque um dia foi bom, e você quer que sim, já não está sendo bom, já está sendo, mas um dia foi bom, então, por será que vai ser? E você não percebe que um dia foi bom porque o destino uniu. Mas agora o destino está querendo separar. Então você já sente isso, agradece e vai, mas nunca condenando o teu passado. Isso é uma inteligência muito importante na arte de lidar com as emoções. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para hoje. Não temos que querer. Isso mesmo, Suelen. Observa este gráfico que está aqui, que é o gráfico das emoções de Hawkins. Observa que lá embaixo tem como as vibrações de mais baixa frequência. Temos a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, a raiva, o orgulho. A partir da coragem, já não temos uma vibração de 200 que vai subindo até a plenitude da iluminação. Aí tem a coragem, a neutralidade, a disposição, a aceitação. A aceitação, a vibração 350. A ração iluminada, esse é um mental abstrato, iluminado, alegria 540, paz 600, iluminação 700 para 1000. Então isso, Ellen, isso mesmo. Nós temos que dar muita atenção à maneira que nós estamos vibrando. Quando você não aceita a sua realidade, não identifica o fluxo, você vai entrar nas emoções negativas, vergonha, culpa, pela quantidade de bobagem que você faz querendo manter uma situação que já foi. Ou quando decepcionado você entra na apatia, na tristeza. Quando já enlouquecido entras no medo. Quando te entregas ao desejo de maneira totalmente egoísta, sem perceber o outro, não porque eu quero sexo, eu quero não sei o quê. Você vai dar, você não tem ideia da relação, não tem ideia, né? E daí, na frustração, passa pela raiva, da raiva indo por orgulho. Então, quando você está percebendo-se que você está nessas vibrações baixas devido à tua falta de conhecimento mesmo. Porque tem pessoas que vivem neste inferno, não porque elas querem, é porque elas não têm outra visão. E elas vivem automaticamente na sua mecanicidade e na sua programação.
Sem lugar a dúvidas, o desenvolvimento da inteligência e do plano mental é muito importante para você poder ter uma administração consciente e uma maestria para administrar as tuas emoções. E esta é a importância, às vezes, da terapia. Porque a pessoa que é vítima de suas emoções negativas, ela não percebe. E ela vai da vítima ao abusador, sem perceber. Então é necessário uma intervenção com uma inteligência e uma observação e uma experiência para você poder sair desse inferno que você se encontra. Sem lugar a dúvidas, nós temos essa ferramenta que podemos usufruir disso, desenvolvida nesses últimos 200 anos, que eu aconselho meu irmão, se você está perdido nas emoções negativas, vai te procurar uma terapia. Porque senão simplesmente o que você faz, você destrói a tua vida, destrói a vida da tua família, destrói teu trabalho. Eu estava vendo uma pessoa que teve um casamento e a menina, ela, pela origem familiar dela, ela estava vivendo de uma maneira muito inconsciente e com uma inteligência emocional muito perturbada mesmo. De tal forma que suas leituras eram sempre paranoicas, sempre eram perversas, levando todos os seus relacionamentos sempre a uma tragédia, a uma fatalidade, inclusive relacionamento com a mãe, com o pai, com os parceiros. Aí ele entrou em um processo terapêutico que lhe permitiu identificar esta situação e durante um processo quase de uns 7 anos, um bom tempo, ela conseguiu sair dessa escuridão e começar a fazer a administrar de maneira mais eficiente a sua vida emocional. Só que essa pessoa encontra um irmão dela do tempo dela, da turma que ela estava antes da evolução dela, entrou numa relação de paixão e você acredita que a pessoa, depois de 7 anos de evolução, caiu novamente na escuridão. Que significa que essa visão paranoica, perversa, onde todo homem, que sei eu, é abusador, é mau, esse feminismo cabaço ainda de ver a relação e o amor desde um ponto de vista da vítima. E agora? Porque aí, por exemplo, ela foi vítima de uma relação abusiva, que levou ela a fazer uma interpretação até perversa de sua história terapêutica. Isto quer dizer que esse autoconhecimento que te leva a uma maestria da administração das emoções, ele é realmente, nesse estado de consciência que a maioria de nós estamos, ele é um solo movediço. A qualquer momento você pode ser pego por algum conteúdo teu inconsciente relacionado a alguma ferida e detona uma regressão neurótica ou às vezes até psicótica.
Nós todos estamos nesses processos de cura emocional. Ay, pero qué bueno que não falamos hoje, man. Agora nós vamos continuar falando sobre esta questão das emoções, o dia 25 de agosto, que é meu aniversário. Eu combinei em celebrar o meu aniversário com uma palestra, uma live, com o Espaço Raça da Andrea Prior, que vamos continuar falando sobre a água e as emoções. Então fica à vontade mesmo para me fazer as perguntas, questões que você quiser. E aí vamos avançando juntos. Eu estou adorando fazer este estudo novamente dos elementos. Na próxima fala nossa vamos falar do elemento água e as qualidades primordiais, que tem a ver com o frio, quente, úmido e seco. Muito obrigado pelos seus coraçãozitos, pelo seu carinho. E saibam já que para mim, essa nossa relação aqui de lives e de conexões é namoro. Namoro entre todos nós. E o que nós vivemos é amor mesmo. Quando estamos escrevendo aí, amamos, é que nós amamos mesmo, cada vez mais. Então vamos juntos iluminar esse amor maravilhoso que nos une. Alegria no coração. Receba meu carinho telepático, que eu recebo teu. E isso é verdade. Ele está além dos olhos, dos ouvidos. Só sentimos no coração a brisa do ar. Viva o amor entre nós. Flua a água abençoada, que tem uma sabedoria universal. Besitos.